Olá, como estão? Acho que estamos ao vivo. Estou fazendo aqui um teste para ver se eu consigo subir a gravação, né, a live inteira aqui também no Instagram. Então, olá, meu nome é Rosângela, sou psicoterapeuta na linha junguiana e estou fazendo aqui mais uma prática do nosso quadro Terapia em Grupos aqui no Viva Vidas Vivas. E como eu anunciei na semana passada, este é o mês de maio e nós vamos fazer uma série de conversas aqui no Terapia em Grupo a respeito das comemorações, né, do Dia das Mães. Né? Semana que vem, hoje é o primeiro domingo do mês, semana que vem será o segundo domingo do mês, que é o comemorado Dia das Mães. E eu estou fazendo aqui a gravação, a princípio, nessa mudança que a gente está aqui no quadro Terapia em Grupo. Nós vamos vamos continuar fazendo esse trabalho aqui de subir as conversas também ainda nos domingos às 20 horas, mas eu vou fazer gravações antes e subir. A ideia é que suba exatamente na hora que era programada para as 20 horas aos domingos. Fica aqui à vontade, fica aqui o convite, fica aqui o incentivo para que vocês usem a área de comentários para comentarem sobre os temas, né? O trabalho, a proposta é justamente trazer algum tipo de narrativa. Neste mês de maio, em relação às mães, a gente vai trabalhar com mitos. E eu vou sair um pouquinho da mitologia grega, vou navegar por algumas outras mitologias para poder trazer mais materiais diferentes, em perspectivas diferentes. E a ideia é justamente trazer essa primeira conversa, né, essa narrativa com mitos, contos, histórias de filmes, algum tipo de história, algum tipo de narrativa, que a gente possa fazer alguma ampliação sobre o que está sendo conversado ali, trazido naquela história, naquela narrativa, do ponto de vista da psicologia junguiana. E aí, não exclusivamente técnica, né? Não exclusivamente para a gente ficar aqui dando aula de psicologia junguiana, mas justamente para a gente fazer as aproximações das nossas próprias vidas, do dia a dia. Então, muitas vezes é mais simples ou mais palatável a gente lidar com alguns temas, com alguns conflitos, com alguns desafios que estão acontecendo nas nossas vidas, de lidar com eles, de olhar para eles, de mudar, de repente, algum tipo de perspectiva quando nós ouvimos as mesmas histórias contadas de vidas de outros, né? Mesmo que essas vidas de outros sejam histórias, entre aspas, né, ficcionais. Porque nada mais é que as mitologias, contos, reproduções da vida do dia a dia daquelas pessoas que, de alguma maneira, reproduziram aquele conto, aquela mitologia, daquela sociedade, né, daquela comunidade que produziram aquelas histórias. À medida que elas vão migrando de um povo para outro, vai havendo algumas adaptações. E com base nessas histórias, né, o convite é justamente para vocês olharem para as próprias histórias e ver qual tipo de similaridade que vocês consigam identificar ali, e não no sentido de encontrar culpas ou culpados, mas muito pelo contrário, de encontrar soluções, né, de encontrar reflexões para poder ver a perspectiva dos outros envolvidos naquelas demandas que muitas vezes são diferentes daquelas que a gente pensa que está sendo tá participando, está provocando ou está sendo provocado por aquelas ações. Então fica aqui o convite para vocês usarem a área de comentário para continuarem comentando sobre as próprias histórias que nós trazemos aqui como fio condutor dessa conversa, mas para também eventualmente trazer uma outra demanda da própria vida, né? Pode até falar hipoteticamente, na terceira pessoa mesmo, né, projetado, para a gente poder fazer alguma reflexão sobre o tema que vocês quiserem. Então fiquem à vontade, e na medida do possível a gente vai pegar esse comentário, essa reflexão,
trabalhar em cima, fazer algum outro olhar de perspectiva sobre aquela demanda, e se for o caso, a gente até pode fazer uma gravação de algum outro vídeo complementar para poder deixar aqui, né? Porque a ideia desse quadro também, mais uma vez reforçando, é que sejam públicas, gratuitas e acessíveis a todos. Então, fiquem à vontade para poder participarem. Mas enfim, já fiz uma introdução aqui, já repeti de novo. Uma das coisas que eu falei na semana passada é que a gente não vai mais fazer ao vivo, ou não vai fazer todas as participações nos domingos às 20 horas ao vivo, mas a ideia é continuar trazendo esse material no mesmo horário e no mesmo dia. E a partir do mês seguinte, porque esse mês eu quero trazer sempre várias narrativas, várias histórias em relação à comemoração do Dia das Mães, né, em comemoração ao mês das mães. Mas no mês seguinte a ideia é que a gente faça 3 ou 4, depende dos finais de semana que tiver no mês, gravações, mas no final de cada um desses meses a gente faz sim uma live ao vivo, fazendo uma costura das conversas que aconteceram durante o mês e criando de fato a oportunidade das pessoas virem aqui eventualmente e entrarem ao vivo para aqueles que quiserem. Como a gente ainda é um quadro novo, como a gente ainda está nesse processo inicial aqui de aprendizado, né, e de troca, então até para me libertar um pouco, porque isso está me demandando, aliás estou gravando hoje no domingo, agora de manhã, mas a ideia é que eu já tivesse gravado, que não deu tempo essa semana, mas a ideia é que eu já tivesse gravado e ficar aqui com essa flexibilidade do domingo também, que me demanda bastante, né, estudar, praticar, trazer todo um conteúdo para poder oferecer aqui para vocês nesse canal, e ainda por cima está disponível no horário das 8, que não é só às 8, eu tenho que me preparar muito antes, deixar tudo organizadinho, isso está demandando bastante. Então, só para eu também conseguir continuar fazendo isso de uma maneira mais saudável, né, para não comprometer o meu convívio com a minha própria família, né, a ideia não é criar outros problemas, então eu estou fazendo essa mudancinha. Mas vamos ver, né, a ideia é justamente desde o início, quando houver necessidades a gente faz ajustes para poder tocar isso. Eu pretendo que esse quadro dure por um tempo, e que seja útil, que seja colaborativo, que seja incrível, tanto para mim, porque já tem sido, porque eu tenho que estudar, eu tenho que lidar com essas demandas, mas também que seja útil e colaborativa para vocês ampliarem as próprias reflexões. Muito bem, vamos lá ao mito de hoje. Hoje eu escolhi o mito dos povos originários do Brasil. Então eu vou trazer a mitologia da deusa Ceuci. O nome da deusa é Ceuci. Eu nunca tinha ouvido falar dessa deusa, eu achei incrível porque eu queria fazer Tem vários deuses, né, na mitologia dos povos originários, mas eu queria que trouxesse alguma que tivesse uma firme relação com a dinâmica da mãe ou da maternagem. E aí eu encontrei essa deusa, que é uma deusa muito interessante, que faz alguns paralelos com outras histórias, que é absolutamente natural do ponto de vista arquetípico. Mas vamos lá, que eu tenho bastante coisa para falar, e eu não quero me estender muito no vídeo para não ficar cansativo. A mitologia desta deusa é uma deusa da teogonia da linha Tupi, né? O Tupã é o deus de todos, né? Então da linha Tupi. E ela, em determinado dia lá, ela estava descansando ao lado de uma árvore que produz frutos do bem e do mal. E aí ela lá descansando e tal, e olhando para cima, e ela percebe vários frutos maduros e apetitosos, né? E ela resolve comer desses frutos. Ela vai, colhe um desses frutos e come esse fruto. E nessa degustação, né, esse fruto acaba vazando, né, é um sumo suculento e tal, e escorre pelo corpo nu dessa indígena. E aí esse sumo, né, vai até o meio das pernas dela. E aí meses depois, a comunidade dela, né, a tribo dela, descobre que ela está grávida. Depois eu faço alguns paralelos, eu vou seguir com o mito, depois eu faço algumas observações sobre cada um desses eventos.
E aí ela parece que rola um conselho, porque ela acaba saindo do que era previsto, né, na tribo dela, na comunidade dela, e os mais velhos resolvem expulsá-la da tribo. E ela vai embora, né, grávida, e tem essa criança longe da tribo dela, que é o Jurupari. Nossa, esqueci o nome do deus, peraí. Muito bem, então voltando, essa deusa Seuci, ela sai da tribo expulsa, né, porque ela acabou rompendo com algumas tradições, e ela vai ter esse filho longe da aldeia, que é um deus, ela dá a luz a um deus, porque a princípio a ideia justamente da mitologia é que ela é fecundada miraculosamente pelo deus Guarici, que é o deus Sol. E aí nasce essa criança que já chega sendo diferente, como todas as mitologias tem algumas versões, e algumas versões dão conta que esse deus, com 10 dias de nascimento, ele com 7 dias de nascimento, ele já apresentava um aspecto físico de 10 anos, e ele vai se desenvolvendo diferente das outras crianças que eram compreendidas nos povos originários. E aí isso é desenvolvido e tal, e esse garoto, né, ele vem incumbido de uma missão. Depois eu faço alguns recortes que é bem interessante. Ele vem incumbido de uma missão de estabelecer uma nova ordem na vida dos homens, né, na vida da civilização, que é de transformar, né, de criar as competências para que os homens sejam menos dependentes das mulheres, vou explicar daqui a pouquinho, e passam a ter uma autonomia maior do que até então era estabelecido como ordem natural. E também com a incumbência de encontrar uma mulher perfeita para se casar com o Deus Sol, né, dessa mitologia dos povos originários. E aí ele começa a estabelecer, eles chamam de festividades, né? Então existem reuniões secretas que é exclusivo dos homens, porque eles estão sendo ali ensinados, orientados, porque é como se esse Deus ele viesse justamente trazer um novo conhecimento, uma nova ordem para estabelecer, para mudar o que estava estabelecido até então. E aí a Seuci, porque é uma ordem geral que as mulheres não podem participar e elas são proibidas, e se houver qualquer tipo de participação ou de rompimento dessa ordem divina, quem fizer isso vai ser eliminado, vai ser morto. E aí não é nem só para as mulheres, a princípio para todas as mulheres, mas também para os garotos, para os filhos que ainda não estiverem iniciados. Então existe um compromisso desses participantes de não passarem nem para os filhos homens que não estão iniciados, sob a pena de que se essa criança ou esse jovem indígena que ainda não tiver sido iniciado de alguma maneira souber o que acontece nessas reuniões, nessas festividades, que este pai precisa sacrificar esse filho. Então é interessante, forte, marcante, né? E aí a Seuci, inconformada com essa nova ordem, né? Ela desde sempre é uma transgressora, né? E ela, inconformada com essa nova ordem e saudosa do filho, ela vai se aproximar desse lugar onde tá rolando a festividade do dia. E aí ela acaba ultrapassando os limites, né? De saudáveis, né? Seguro de não transgredir uma ordem divina. E aí ela fica ali acompanhando todas as festividades, observando tudo o que está acontecendo, e obviamente o deus Tupã, que é o deus de todos, né? Ele também está obviamente observando ela, e quando está terminando a festividade, ele lança um raio que fulmina Seuci. E aí os índios, né, os indígenas que estão ali no entorno, correm para chamar o filho dela, que é o Jurupari.
é Jurupari. É que são deuses que não são do nosso métier, a gente não tem essa intimidade com essa mitologia, a gente acaba escapando o nome. E aí o Jurupari é chamado porque ele tem poderes, ele tem uma série de atribuições ali, e ele poderia ressuscitar essa mãe amada, porque ele ama a mãe dele, mas ele se nega a fazer isso, como também há algumas versões, né? Então uma das versões ele é mais pragmático e fala que ela rompeu, né? Que ela transgrediu, que ela negligenciou uma ordem solene, que ele é o portador dessa nova ordem, ele é o jurisprudente dessa nova regra estabelecida de mudanças, né? E ele não pode ir contra o que ele mesmo tem pregado. E ele acaba falando que ela vai morrer mesmo, né? E faz parte do processo. E tem umas outras versões que é mais simpática, é mais doce, que ele chega e acalma ela e fala que é para ela ficar tranquila, que ela vai ser iluminada e vai subir aos céus, né? Vai ser amparada pelo Deus, né? Pelo pai dele, que é o Deus Sol. E aí ela morre e fala que ele chora, né? E aí existem algumas versões que trazem que para os índios, para os indígenas, né, para os povos originários, que quando tem sol e chuva é que o deus Jurupari está por perto, né? A energia do deus Jurupari está ali permeando aquela circunstância. Na versão que eu encontrei mais completa, dá conta que ele fala que ela realmente transgrediu, que ele não pode ir contra o que ele mesmo tem pregado. Ele se mantém fiel à missão dele, que ele é encaminhado pelo Deus Sol, né, através de Juruci. E ele fala para ela que ela vai ser alçada aos céus, né, e ela, na hora que ela tá fazendo a passagem, que ela tá morrendo ali, ela realmente tem o corpo todo iluminado e tal, e ela é transformada em uma deusa. Então ela deixa de ser uma Heres mortal, embora morra, e é alçada ao patamar de Deus e é transformada numa estrela, é uma das estrelas mais brilhantes da constelação de Pleiade, que é a constelação na região da constelação de Touro, pelo que eu pesquisei. E aí, para os povos indígenas, eles também entendiam que determinado, né, porque tem as estações e tal, então quando no céu eles observam a estrela mais brilhante dessa constelação das Pleiades, que é próxima, pelo que eu pesquisei, é próxima às Três Marias, que é um momento adequado de colheita, de boa caça, de boa pescaria. Então ela também é associada a essa questão da deusa da vegetação, dos proventos de alimentação para as comunidades dos povos originários. Acho muito interessante e muito legal. E aí acaba o mito. E ela também é transformada, porque uma das missões desse filho, né, desse deus missionário, é de fazer essa transmutação da nova ordem, né, que antes era predominantemente exercida pelas mulheres, né, ia passar para o poder, ou dissolver a dependência, como é colocada ali, a dependência dos homens pelas mulheres. E também encontrar uma mulher perfeita para se casar com o Deus Sol, que passa a ser, então, essa mãe que transgride e é punida com a morte pelo Deus Tupã, mas que passa a ser uma estrela e consorte nessa mitologia, consorte do Deus Sol, que é o Deus Guaraci. E o mito acaba aí, né? Eu não vou me estender pela história do missionário, né? Do Deus Jurupari, porque não é essa a ideia é justamente trazer essa demanda da matriarcado, né? Da temática da mãe. Mas é muito interessante com os paralelos. Vamos lá fazer então algumas reflexões do ponto de vista da psicologia junguiana, mas os paralelos interessantes que tem inclusive em relação a outras mitologias. Essa deusa, Seoci, ela é muito comparada em alguns aspectos à Virgem Maria, né, da Igreja Católica, do cristianismo, justamente por conta dessa gravidez miraculosa, que é como se o filho
entre aspas, porque são só paralelos em relação às mitologias, esse Jurupari é comparado a Jesus, que também é né, é o Filho de Deus, né, que vem realmente estabelecer uma nova ordem de perspectiva para a humanidade ao seu tempo. Mas é muito interessante que essa mitologia dos povos originários já era presente entre os povos originários antes mesmo das chegadas dos portugueses no Brasil. Então é muito legal você perceber aí também o paralelo e as evidências dos conceitos arquetípicos da humanidade. Que, pensa, eram continentes diferentes e ainda assim, de alguma maneira, existem paralelos do ponto de vista histórico de cada civilização, que se reproduz com os seus recursos, com os seus personagens característicos, mas que concerne da demanda que está acontecendo são muito similares, né? É muito interessante essa paridade de acontecimentos. E aí eu acho maravilhoso essas nossas perspectivas de comprovação de conhecimento e de orientação pelo processo evolutivo da humanidade, né? Bem interessante. Do ponto de vista, especialmente das mitologias dos povos originários, todos os deuses eram associados aos elementos da natureza, por isso que é o Deus Sol, o Deus... né, a deusa dos rios, das águas, dos ventos, né? Então tem sempre essa associação com os eventos da natureza com as potencialidades dos deuses. Além disso, do ponto de vista histórico, do desenvolvimento da civilização, eu vou falar mais amplamente no finzinho dessa série em relação às histórias de maternidade e em comemoração ao mês das mães. Mas só para não ficar sem essa informação, eu vou compartilhar com vocês também um pedacinho que inclusive eu falei recentemente, acho que vai subir amanhã, no Coisa de Mulheres, que um conhecimento que eu ouvi pela primeira vez através do professor Bernardo, que é sobre essa temática do matriarcado, né? Essa incumbência do deus Jurupari de estabelecer uma nova ordem, de diminuir essa dependência dos homens em relação às mulheres, vem muito de encontro com o conhecimento ancestral da temática do matriarcado para o patriarcado. Né, no desenvolvimento da humanidade tem muito essa temática, e não estou falando de mitologia, estou falando de conhecimento histórico mesmo, né, científico, pelas pesquisas dos historiadores, de que nos primórdios, né, nós vivíamos na era do matriarcado, onde eram as mulheres que mandavam, as mulheres que tinham poder, as mulheres que ditavam as regras, pelo ponto de vista também da natureza, porque elas eram tidas como deusas porque elas procriavam, né, davam à luz, né, aumentavam o grupo civilizatório ali onde elas estavam inseridas, e por uma larga faixa de desenvolvimento da humanidade não se tinha conceito de pai, porque não sabia exatamente como é que as mulheres engravidavam. A princípio, elas eram muito associadas à questão mesmo da mãe terra, né? Que nasce plantas, vegetações, tem os animais, eles têm essa questão da natureza. As mulheres eram muito associadas a essa dinâmica da natureza de mãe de deusas, né? Como se fossem deusas também da criação. E é muito interessante que não tinha mesmo essa relevância não tinha essa percepção da importância do homem na fecundação da mulher para ter os filhos, para nascer, né? E aí, quem eram responsáveis pela tutela, pela educação e por resguardar essas crianças? As crianças eram da comunidade, não tinha esse conceito muito arraigado de exclusividade de mãe para um único filho, para um grupo de filhos, mas eles eram tutelados e eram cuidados pelos tios das mães.
E quem mandavam eram as mulheres. E os homens, por um bom tempo, né, se desenvolveu na decorrência desse processo civilizatório, eram tidos mesmo de uma maneira né, eles eram escravos, porque eles tinham que obedecer o que as mulheres ditavam. E aí houve também essa mudança, porque, enfim, eu vou explicar melhor esse contexto, mas elas ficavam mais, né, o conceito de tribo aconteceu justamente porque as mulheres ficavam mais ali no lugar, elas ficavam nas cavernas, né, cuidavam do fogo, desenvolveram a agricultura, e tem toda uma demanda grande aí em cima desse contexto. E os homens, como até então eram percebidos como pouco relevantes, eles eram mandados para caçar, que era um lugar muito mais inóspito, né, do que você ficar morando ali na caverna, mas relativamente resguardado dos perigos da natureza e do contexto onde eles estavam inseridos ali. E aí eles acabaram se desenvolvendo, se rebelando, e sublimaram todo esse poder do feminino a duras penas. E saímos então da era do matriarcado. Não foi rápido, não foi simples, nem simplificado como eu estou trazendo aqui, mas passou da era do matriarcado para a era do patriarcado, que vem muito de encontro com os ditames da orientação dessa mitologia que eu trouxe hoje, da deusa Ceuci e seu filho Jurupari, dessa contexto mesmo da mudança, né, do matriarcado para o patriarcado, com distâncias geográficas, né, imensas, né? Se a gente está falando lá da região da Europa, da África, naquela região onde eram supostamente as primeiras civilizações, mas a gente também está trabalhando aqui os povos originários do Brasil, que é um outro continente, né, as Américas. Muito, muito interessante, muito bacana. Mas vem também, do ponto de vista para a gente fazer as nossas associações, né, no nosso dia a dia, essa questão dos vínculos que acontecem entre o filho e a mãe, né? Existe toda uma dinâmica do relacional com o ser humano, mas nada se aproxima, pelo que estudam, falam, sentem e vivem, né? Nada se aproxima da relação em termos gerais, né, porque é óbvio que há exceções, mas dessa relação da mãe com os filhos, né? Então tem essa proximidade, esse vínculo que é inexplicável, e é muito interessante como isso se processa e como que essas mães fazem os processos de transgressão por conta de tentar ficar próximas de seus filhos. Então, é interessante esse movimento da Ceuci e de como ela transcende o próprio patamar de mãe para ser levada a uma divindade, né? Ser transformada numa estrela, né, das Pleiades, que continua sinalizando justamente a manutenção da vida, né, nos nossos patamares da humanidade. Agora, isso é muito interessante também porque está sempre associado à questão da abnegação, né, do sacrifício, muitas vezes, que isso se processa para poder dar sequência mesmo ao processo evolucional, né, no processo da humanidade. Para a gente fazer associação mais intimamente, né, eu convido vocês a fazerem as reflexões, independente de mãe e filhos de fato, mas de mães e filhos internos, né? As mães que somos para nós mesmos e as crianças interiores que ainda moram em nós, né? Como é que isso está se desenvolvendo? Vocês estão atentos a, de fato, dar liberdade para essas crianças interiores se manifestarem? Ou deram, né, atenção para que essas crianças interiores se manifestem para poder fazer o processo evolutivo se dar como um todo? No desenvolvimento ao ponto de fazer as mudanças eventualmente necessárias, e aqui sem nenhum juízo de valores, mas as mudanças necessárias para fazer a ascensão de uma nova realidade na vida de vocês, né? Quem são as mães que vocês são dos seus filhos de fato?
e como essa mãe se exerce a automaternagem. O convite, com base nessa mitologia dos povos originários, né, hoje eu quero trazer e quero deixar para vocês refletirem como é que essa maternagem, como é que essa automaternagem, se ela existe e como é que ela está se processando dentro das suas próprias vidas, né? Não necessariamente e exclusivamente como é que isso se dá em relação aos filhos externos, aos filhos de fato, sejam eles de útero ou adotados, né? Isso não é exclusivo e relevante nessa abordagem de reflexão que eu proponho aqui. Na verdade, eu quero que vocês se concentrem, o convite é para que vocês se concentrem no exercício do autocuidado, da autopreservação, né? Da autonutrição, do autoamor, para vocês propiciarem que essas crianças interiores nas várias faixas etárias, né, nas suas próprias faixas etárias, sejam reconhecidas, acolhidas e convidadas a se desenvolverem, né? Porque se a gente mantém essas crianças interiores traumatizadas ou pouco desenvolvidas, né, cada um tem as suas próprias histórias, isso inequivocamente elas se manifestam a nossa revelia em nossas vidas de hoje. Então, quando você lida, é muito mais fácil a gente ver no outro, né? Quando a gente lida com a birra do adulto, é a criança interior daquele adulto que está se manifestando através de alguma birra. E aí, né, dependendo da circunstância que tá, a birra pode ser muito relevante, porque esse ser humano pode ter poder de algum nível, né, e ainda assim é uma birra. E aí a gente está olhando para o outro, mas aí eu convido de novo vocês à reflexão. Quais são as birras que vocês estão sendo portadores, né? Estão deixando extravasar dentro dos próprios núcleos, da própria tribo, dentro do seu contexto atual. Então a conversa hoje é muito mais com a mãe e o filho interno que moram dentro de nós, para a gente depois avançar nessa brincadeira de comemoração do Dia das Mães com a manifestação dessa maternagem e dessa maternidade de fato com os filhos de fora. Então, a brincadeira de hoje foi essa, né? O convite de reflexão, a provocação de hoje foi essa. E eu espero que vocês pensem a respeito mesmo e compartilhem aqui se isso incomodou, se isso foi interessante, se isso vislumbrou algum novo insight que vocês ainda não tinham tido contato. Espero que vocês gostem dessa brincadeira, dessa reflexão, dessa provocação que eu adoro propor para vocês, para a gente, né, seguir nessa dinâmica de estudo e de autodesenvolvimento, porque não é só teoria que, na verdade, a ideia da terapia em grupo, desse quadro Terapia em Grupo aqui no Viva Vidas Vivas, é justamente fazer esse processo de individuação, né, para usar um termo técnico, mas não é para ser aula exclusivamente, né? É óbvio que é para trazer conhecimento, para compartilhar conhecimento, mas principalmente para provocar reflexões e autorreflexões com base nesse paralelo de histórias externas com as nossas próprias vidas. Muito bem, vou me despedindo por aqui então hoje. Vou editar esse videozinho aqui, espero que funcione também esse teste que eu coloquei aqui no Instagram, que eu consiga subir mais tarde. E se não der, vai ficar só no YouTube mesmo e tá tudo certo, faz parte dessa dinâmica que a gente está se propondo aqui. Semana que vem eu vou trazer uma nova narrativa, uma nova mitologia, de uma outra mitologia aqui diferente da dos povos originários. Eu pretendo que seja de matriz africana. Quero trazer uma deusa, uma divindade, que também tem essa relação com a dinâmica da maternagem, né? Para a gente poder ampliar esse contexto e também ainda trazendo aqui para o nosso mais próximo do imaginário do brasileiro, né? E aí depois eu vou trazer, obviamente, a grega que eu adoro e tal, mas é um pouco, né, uma coisa também ainda associada à dinâmica dos ocidentais, mas é uma coisa mais europeia, né? Porque é grega.
mas ainda assim a conversa também flui interessantemente. Bom, muito obrigada. Para quem for ver, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa muito o horário. Espero que seja útil, espero que vocês tragam aqui as conversas e vamos trocando informações. Aproveitando, deixa eu fazer mais um recadinho, quem ficou até aqui. Já mencionei lá no recadinho também do Coisa de Mulheres, mas as pessoas, eu tinha ideia, né, o ano passado eu fiz uma mentoria, um grupo de estudos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro maravilhoso, mas é um livro denso e intenso, que a grande maioria das mulheres, pelo menos que eu tive contato, tem imensa dificuldade de ler esse livro. Né? Quase sempre compram porque são instigadas pela proposta ali do livro, mas tem uma grande dificuldade de ir até o final desse livro, quase todas param em algum momento. Eu não fui diferente. Primeiro contato que eu tive com esse livro, eu li o primeiro capítulo e depois ele ficou lá um tempo, depois eu retornei, revisitei ele e consegui atravessar, que é uma forma que eu tenho lidado com esse livro, né? Esse livro, ele quase sempre, para a grande maioria das pessoas, precisa de apoio de um grupo de estrutura, como a Andrea gosta sempre de falar, né? De uma rede de apoio, para que esse livro seja atravessado e, obviamente, ser incutido, ser absorvido, ser desenvolvido dentro das nossas próprias dinâmicas. E aí eu pretendia fazer uma nova turma esse ano, mas a partir do segundo semestre, só que eu estou sendo convidada, né, sendo estimulada, sendo perguntada e cobrada de quando é que vai ter uma nova turma, né? Isso aconteceu na última quinzena. E aí eu me dei conta que eu acho que não dá para esperar até o segundo semestre, então eu vou fazer um movimento de montagem de uma nova turma, provavelmente ainda esse mês. A ideia é que seja no final do mês de maio, que eu inicie uma nova turma de estudo para atravessar esse livro Mulheres que Correm com os Lobos. E a proposta é que ele seja atravessado em 4 meses. Então não é nem tão pouco e nem tão rápido, né? Nem tão pouco, nem tão rápido, mas também nem tão longo. O ano passado nós fizemos o ano inteiro, né? Foi de março a novembro, e esse ano pretendo que seja do finzinho de maio até o fim de setembro. Então fique aqui o convite, ainda estou me organizando, ainda estou terminando de fazer, né, de aparar as últimas arestas, mas eu devo fazer o lançamento de fato na semana que vem, mas quem quiser já se antecipar, tem um linkzinho aqui no corpo da publicação, coloca lá as suas informações, e-mail, telefone, que eu assim que eu tiver todos os dados, todas as informações, eu já mando para vocês em primeira mão. Então faz a inscrição, né? Já faz a sinalização de que tem interesse de participar, que a gente inicia essa conversa. Então é isso, só essa informaçãozinha que ainda está em amadurecimento, está nascendo, está em gestação, então deve nascer aí no fim de maio. Beijo, queridas, um beijo grande no coração de vocês, que a semana seja linda e um ótimo mês de maio, mês das mães. Sejam vocês mães de fato ou sejam vocês pessoas que exercem as maternagens de muitas maneiras, que nós vamos falar isso nos próximos encontros também. Beijão, queridas, até!